Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa, que saudade, né, gente? Começamos o ano e essa é a primeira aula aberta do PHS para vocês, aonde a gente vai entregar 7 ferramentas das 13 que nós usamos na mentoria PHS. E é um privilégio, é uma grande satisfação para a gente poder estar aqui hoje com vocês e poder preparar esse conteúdo com muito carinho. Vão ser 4 dias bem intensos de aula. Eu espero que vocês aproveitem. É gratuito, então manda para os amigos, curta, compartilha, né? Chama a galera para vir para cá com a gente, porque é muito importante vocês participarem dessa aula e poder aprender ferramentas que vão auxiliar vocês a caminhar pelo processo de realizar o seu sonho. Os sonhos eles parecem impossíveis porque nós só vemos o final, né? Então eu quero ser médico. A gente não pensa só no final, só lá em exercendo já o profissional da área, por exemplo. Mas quando você entende o processo que você vai percorrer até chegar lá, você pode fracionar esse processo e ir se realizando passo a passo. Cada passo novo que você dá é um jeito diferente de modificar a sua vida para que o sonho aconteça. Ele é a nossa mola propulsora. Mas como a gente só enxerga o final do processo e não entende como chegar até ele diretamente, a gente pensa, é difícil demais para mim. E quem está à nossa volta também imagina assim, né? Que é muito difícil a gente acabar realizando os nossos sonhos. Então eu quero que vocês coloquem papel, caneta aí do lado de vocês. Não use lápis, tá? Use caneta. A gente vai explicar isso em detalhes depois. Para fazer as anotações do que eu vou falar hoje com vocês, que vocês acham que faz sentido. Mas antes de tudo isso, para quem está chegando agora não conhece o PHS, eu vou contar de forma bem resumida como eram as nossas aulas antes e como nós chegamos aqui hoje, 17 mil alunos, 30 países. Então eu quero que vocês caminhem comigo pela história do PHS, que começa mais ou menos assim. Até 2014 eu era uma professora muito insatisfeita de entrar na sala de aula e ver que meu aluno não tinha, ele era apático. Os alunos são apáticos, eles não conseguem ter perspectiva de futuro, eles não se enxergam realizando seus sonhos, eles imaginam que a vida vai ser do jeito que é e eles não planejam como chegar na onde eles realmente são apaixonados, de encontro com as paixões. E acabam deixando por segundo plano todas as ideias de futuro, né? Eles vão vivendo o dia como se aquele dia não entregasse para eles depois a construção do futuro. Bom, há muitos anos atrás eu tive uma palestra com o professor Mário Sérgio Cortella e ele dizia o seguinte, e isso me tocou muito, foi aonde eu comecei a buscar esse despertar de ser professora diferente, melhor e ativar os meus alunos para realizar os sonhos. Ele fala assim, a frase que o Mário Sérgio Cortella abordou nessa palestra que me chamou muito a atenção é que a gente deveria fazer as coisas melhores, o nosso melhor sempre. Então que a gente faz que nós podemos fazer coisas melhores até que tenhamos condições de fazer coisas melhores ainda. E como que isso transformou para mim, né? Qual foi o impacto que isso me teve, que isso me proporcionou? Eu entendi que dentro das condições de lecionar que eu tinha, eu deveria fazer o meu melhor, até que eu tivesse condições de fazer coisas melhores ainda. Então fui buscar técnicas alternativas da minha forma de dar aula, fui aprender. E nesse aprendizado, que foi longo e ainda é, porque nunca acaba, eu descobri que existia um poder muito grande na mescla de 3 fundamentos principais. Primeiro, na técnica do ver, ouvir e fazer, eu conseguia atingir todos os alunos da sala de aula, porque cada um de nós temos um jeito de aprender. Por exemplo, eu, Ana, eu tenho uma facilidade de aprender aquilo que eu vejo e que pratico. Tem alunos que têm capacidade de aprender só ouvindo, tem outros que precisam só fazer, outros precisam só ver. Então, a técnica ver, ouvir e fazer é pegar uma aula complexa do currículo escolar ou de desenvolvimento pessoal, que é o que eu faço hoje, e transformar essa aula de um jeito que todos possam ter o entendimento do que está sendo falado.
Por isso as aulas do método PHS se transformar, a primeira grande transformação foi essa. Eu tinha que adaptar o meu jeito de dar aula para atingir todos os alunos. Então ela precisava ser para o aluno visual, ela precisava ser para o aluno que aprende ouvindo e também para o aluno que aprende fazendo. Quando eu consegui traduzir o que eu fazia na sala de aula, professora comum, que é formado na universidade, inclusive para ser conteudista, para ser uma professora que apresentava o conteúdo para todos os alunos da sala de uma única forma, para todos os alunos da sala de uma única vez, usando as 3 formas do ver, ouvir e fazer, eu consegui atingir e ganhar a atenção do meu aluno. Mas aí ainda era uma professora sonhadora querendo buscar resultados que a própria escola muitas vezes não acreditou, que os próprios colegas de trabalho me chamavam de professora dos sonhos, não no lado bom da palavra, né? No lado ruim, daquela que queria dar mais para o aluno do que o aluno mesmo queria receber. O engraçado foi que isso não me acomodou, nem me acovardou, nem fez de mim pessoa diferente. Dentro da minha busca, do que eu tinha entendido lá com o Mário Sérgio Cortella, de que eu deveria fazer o meu melhor até que eu tivesse condições para fazer coisas melhores ainda, eu fui buscar mais conhecimento. E aí, então, me deparei com uma outra técnica que eu gosto muito, que é a pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf tem uma história de mais de 100 anos, de resultados fantásticos com os alunos que passam por essa metodologia, porque ela propõe que o aluno trabalhe nele a autonomia. E o mais legal da pedagogia Waldorf, que eu acho, e que meus alunos aprenderam a gostar também, é quando você propõe a autonomia para o aluno, você mostra para ele que a junção de pensamentos produz mais conhecimento. O que é isso? Perceba, a pedagogia Waldorf tem 10 pilares fundamentais, né? A técnica é baseada em 10 fundamentos e para mim o primordial é: todo problema tem 2 soluções. Quando eu e você aqui agora sentado falando sobre problemas, por exemplo, você me conta o seu problema ou eu te conto o meu, eu tenho um jeito de enxergar e ver aquele problema e encontrar ou não uma solução para ele. Você, diferente de mim, também tem uma forma de ver e encontrar esse problema, solução ou não solução para ele. Mas quando nós dois sentamos aqui para falar do mesmo assunto, vamos ter 2 óticas diferentes. E isso vai levar para a gente a proporção, vai nos proporcionar, na verdade, que tenhamos aí 2 soluções. Numa sala de 40, nós vamos ter 40 soluções diferentes. É muito interessante isso, porque na pedagogia Waldorf em si, o que você mostra para o aluno é que a visão dele de mundo não é igual à visão do outro de mundo, mas que conforme você vai trabalhando isso no coletivo, você vai encontrando soluções diferentes e às vezes mais práticas do que a que você imaginou. Quando a gente está no olho do furacão de um problema, parece que a gente não encontra a mesma solução. Mas daí quem está de fora, e minha avó falava isso, resolveu que não é ser bem mais fácil, e realmente é, porque você está isento do sentimento, né? Quando você vê o problema de alguém, você está fora daquele sentimento, você não está sendo atingido por aquelas situações. Então você consegue enxergar de maneira até mais clara muitas vezes. Por isso que ter uma pessoa de apoio é tão importante, né? Uma pessoa com que você possa confrontar os seus pensamentos, trocar as suas ideias e proporcionar para você uma visão diferente da sua para buscar a solução. Mas isso também, embora funcionou muito, e especialmente quando eu juntei a pedagogia Waldorf com ver, ouvir e fazer, na minha cabeça, bingo, né? Eureka, tinha descoberto a América e tudo tinha encontrado solução ali. Mas não, ali eu já atingia 63% da sala, meu aluno elevava seu rendimento também, normalmente 2 pontos na média, mas não era o suficiente. Foi aí que eu me deparei com o Sonhadorismo de Portugal, que vem aí mostrar pra gente o empreender dos sonhos. E ali sim eu me apaixonei. O que é, né, ser sonhadorista? É entender que as nossas paixões, elas precisam ser conectadas com a nossa vida.
E a gente precisa encontrar elas dentro da gente. E quando você tem a sua paixão despertada, quando você resolve empreender o que te deixa feliz, todo o resto acontece. Às vezes você vai fazer o que é feliz, talvez não na profissão, talvez como hobby, como lazer, como ponto de apoio. E durante o percurso você pode inclusive mudar o que você se apaixonou por outras paixões. Ao longo da vida a gente costuma fazer isso. Mas quando você ativa fazer as coisas com paixão, você abala a estrutura. Você realmente consegue ter aí uma satisfação pessoal muito grande. Quando é no profissional, a satisfação profissional. Quando é no amoroso afetivo, também essa satisfação. Então, usar essas três metodologias principais, os nossos três pilares de fundamento, fez com que em 2015 a gente entrasse em sala de aula e proporcionasse para os alunos uma grande transformação. E para quem já me acompanha nas redes aí sabe, sou muito grata à primeira escola que me deu essa oportunidade, que é a Escola Rui Rodrigues, onde acreditaram no meu trabalho e me deixaram realizar da forma que eu, pedagogicamente, podia comprovar que tinha resultados. Legal. Naquela sala, nós éramos 45 alunos, no final do ano chegamos em 39 alunos que concluíram o projeto. Sim, é isso mesmo. Uma coisa me incomodou ali, eu ia enfrentar pela primeira vez na escola pública a evasão escolar sem motivo nenhum. O aluno ele sai da escola muitas vezes por coisa muito banal, coisa muito fútil, sem um grande fundamento. Na escola pública, ele inclusive sai da escola com a justificativa de que vai trabalhar para construir a sua vida financeira, para planejar o seu futuro e de repente organizar melhor a sua família. Tá bom. Só que nessa busca ele se perde, porque sem qualificação e sem aprendizado você se perde. Hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre a primeira ferramenta do História de Sonhos, que é a inteligência emocional. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas para que a gente chegue até lá, eu preciso que vocês entendam o que é sucesso. E sucesso para cada um vai ser uma coisa. Para mim uma coisa, para vocês outras. E esses papéis, né, do seu lado, com essas canetas, é que vão proporcionar aí esse entendimento depois que a aula acabar, quando você revisionar os seus escritos. Então, por favor, não é bobagem. Ah, Ana, mas eu sou da época da tecnologia, nem tenho caderno em casa, não tenho caneta. Tudo bem, que pegue seu bloco de notas do celular, mas aprenda a criar anotações para o futuro. A gente precisa entender algumas coisas e é com as anotações que a gente consegue tornar isso mais transparente. Vocês vão ver, inclusive, que eu vou falar muita coisa com vocês hoje. Essa aula não tem um tempo limite, então é importante que ela tenha um planejamento, que se você tiver dúvidas, perguntas, vocês me façam e sempre vou trazer a resposta para vocês. Se eu não te respondi ainda hoje, pode ficar tranquilo, quando eu voltar amanhã, a sua resposta vai estar elaborada. Tá? Então não se acanhe, faça seus comentários aqui no chat, para que a gente possa, inclusive, perceber o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando, quais são os insights que vocês estão tendo. Comente aqui as coisas que eu estou falando que fez sentido para você. Coloque só uma palavra, não precisa mais do que isso. Para que, inclusive, você possa preencher o meu registro de memórias. É isso mesmo. Mas tudo isso que eu estou falando de forma técnica vai ser explicado nesses 4 dias. Eu hoje acabei de fazer uma live incrível com a Giane, que é fisioterapeuta. E por que eu vim falar com ela? Né? Por que ela veio fazer essa live com a gente lá no Instagram? Vocês têm percebido que por trás do História de Sonhos tem vários outros profissionais que esses 7 anos foram trazendo pra gente, né? Foram relações de amigos, pessoas incríveis que vieram somar com o projeto. Toda vez que a gente se debatia com um problema que a gente não tinha solução, lembra que a pedagogia Waldorf nos ensina? Buscar 2 pessoas para pensar sobre o mesmo assunto, propor autonomia, 2 soluções diferentes. Pois é. Então eu sempre não tive preguiça nem vergonha de bater em portas das pessoas que eu imaginava que sabiam o que eu não sabia e que podiam compartilhar comigo. Vários profissionais passaram no História de Sonhos, especialmente agora, depois que a gente está nas redes, nas nossas lives.
E nenhuma live a pessoa veio aqui só para encher linguiça, não. Não foi assim que aconteceu. Cada uma dessas lives que estão aqui no canal do YouTube, que às vezes a gente posta no Facebook, no grupo do Facebook a gente coloca lá o material para vocês também, que ficam lá no IGTV do Instagram e que na mentoria é parte integrante do que a gente precisa aprender com a história do outro. É a maior fonte de aprendizado, quando você viu o que aconteceu com o outro e pega como referência para você. Então essas lives, elas têm um material riquíssimo de conhecimento, que estão proporcionando realmente um conteúdo de valor, gerando, agregando valores para vocês. E se vocês têm dia livre, em vez de assistir um filme no Netflix, vem para cá, veja aí algumas das lives, comente o que vocês acharam, vão até esse profissional, porque todos que passam pela História de Sonhos deixam as suas redes abertas para os nossos alunos. Então, vai lá descobrir quem é a pessoa no perfil dela, fale com ela se quiser uma informação mais clara, porque isso é uma forma de você ter aí uma absorção maior de conteúdo. Bom, com tudo isso que aconteceu, em 2018 eu precisei mudar um pouquinho o meu jeito de trabalhar, porque os meus próprios alunos me jogaram na rede. As suas aulas é legal, as suas aulas é interessante, então a gente vai jogar você na rede. Eu tinha um pouco de resistência a isso, mas eu entendi que era necessário, né? E é um processo de adaptação até hoje. Dar uma aula aqui olhando para a câmera não é a situação 100% confortável. Hoje menos, né? Hoje é bem mais tranquilo do que lá no começo. Para vocês verem até a minha própria evolução, eu vou fazer um convite para vocês no canal do YouTube assistir o primeiro vídeo que a gente postou, acho que 2019, se eu não estou enganada. O primeiro vídeo que a gente postou no nosso canal, que assim, eu pareço é muito engraçado, né? Eu evoluí muito com isso, mas tudo isso com a ajuda de das pessoas de bastidores, né? Os agentes. E foi nessa troca de experiência, vindo para as redes, né? Fazendo palestras, indo às escolas, visitando, implantando o PHS em outros lugares, que o PHS se tornou esse método fantástico de transformação e desenvolvimento pessoal. Porque o aluno que participa, ele ganha ferramentas, isso mesmo, ferramentas para que ele possa, como é que eu posso, evoluir a ponto de o sonho não ser impossível. Essa semana eu gravei algumas aulas falando do que é possível e do que é impossível, né? E essa explicação ficou muito clara nessas aulas. Vai subir aqui para o canal do YouTube em algum momento para vocês. Então eu quero que vocês agora entendam esse processo de como é essa transformação para o aluno. Combinado assim? Isso é uma história bem resumida, e se eu fosse dar os detalhes ou falar aqui o nome de tantas pessoas que me ajudaram para chegar até aqui, tantos profissionais que me ensinaram, tantos alunos que... Para início de conversa eu não consigo mais contar a quantidade de alunos que passaram pelas minhas mãos. Hoje a gente tem um número sabido, são mais de 17 mil entre todas as plataformas que o História de Sonhos tem nas redes sociais. São 3 anos de redes e 7 anos de projeto, né? Se for pegar cronologicamente, eu fui os 4 primeiros anos professora de sala de aula, depois de escola. Por que de escola? Porque daí veio as palestras, né? Então, eu era de sala, mas também tinha as escolas que eu palestrava. Depois veio algumas empresas que pediram para que a gente falasse sobre ativação dos sonhos para os seus colaboradores. Depois algumas entrevistas e por último as redes sociais, que é onde a gente chegou aí essa marca de mais de 17 mil. Isso é uma marca do ano passado, né? Esse ano eles já sabem, aqui da equipe já sabe, mas eu particularmente não fico impressionada com os números. O que me impressiona de verdade é essa ativação que o aluno recebe. Isso sim é o que me motiva a acordar todos os dias e fazer do meu dia o melhor dia possível, dentro das condições que eu tenho, até que eu tenha condições diferentes de fazer coisas melhores ainda. É para isso que a gente está aqui. Primeira ferramenta. Vamos falar com a primeira ferramenta. Eu não sou um holograma, viu, gente? Eles só criaram um fundo artificial aqui para vocês me verem de uma forma estética mais interessante.
Até porque vocês sabem, Valentina está em casa comigo, então pode ser que ela passe aí em algum momento, e no momento da aula é importante que vocês foquem no que eu vou dizer, que façam suas perguntas, inclusive é uma aula aberta, vocês podem e devem fazer suas perguntas. Tem uma equipe aí controlando o chat, moderando o chat, então não perca essa oportunidade da gente aprender junto, tá? Então, a primeira ferramenta. Bom, a primeira de todas as ferramentas é você entender a definição de sucesso para você. Para cada um de nós, vamos ter uma ideia, um modelo do que é sucesso. E aí, o que é sucesso para mim pode não ser para vocês, ou vice-versa. Então, você tem que clarificar e entender o que é o modelo de sucesso para você. E para isso, você tem que tomar uma decisão. Porque ou você deixa a vida seguir o fluxo dela do jeito que está e que às vezes te gera insatisfação, ou você toma a decisão de modificar tudo isso. Quando você toma essa decisão de modificar a sua vida atual, você precisa criar estratégias para que você chegue aonde você almeja. Criar estratégias não é fácil. Desenvolver essas estratégias mais difícil ainda. Porque envolve, além de tudo, uma disciplina muito grande da sua vida, de você com as suas atitudes. E tudo isso é muito complexo para quem está levando a vida na flauta, de boa, para quem não está seguindo aí o seu plano de ação. Então, dentro do método PHS, a primeira coisa que o aluno precisa entender é o que é sucesso para eles. E aí eu vou ter infinidade de modelos, né? Para uns, o sucesso é ter um carro do ano, para outros é ter o carro importado, para uns o sucesso é fazer a faculdade, para outros é se formar na universidade e trabalhar na área que se formou, para uns o sucesso é comprar a casa própria, para outros o sucesso é construir a casa dos seus sonhos, para outros o sucesso é ter pessoas boas ao seu lado e ser pessoas boas para elas. Para outros não, eu não preciso de gente do meu lado não, eu toco barco sozinho. E aí, são vários os modelos, os estereótipos que a gente coletou aí nesses últimos 7 anos. Mas um principal o sucesso, ele pode ser medido nas empresas, ele pode ser medido no relacionamento, né? Mas ele é medido pela métrica do outro e não pela sua. Quando você pega, por exemplo, o sucesso é ter um casamento aonde eu consiga chegar a 25 anos de casado. Sei lá, é um exemplo. Tá, se você chegou a 20 anos de casado, você não bateu sua meta. Mas isso é insucesso? Claro que não. O tempo que você levou o seu casamento, construiu, ficou no seu casamento, foi feito de altos e baixos, de coisas boas e ruins. E aí, então, chega um exemplo real. Tudo foi ruim nos seus 20 anos de casado para que hoje chegasse ao fim? Não. Teve muitos momentos bons ali. E como a gente não enxerga as coisas boas que a gente vive, a gente não consegue medir o nosso próprio resultado. E aí, por exemplo, desse mesmo casamento, 25 anos, teve o rompimento, a culpa é do outro. Você não vê o que você fez para colaborar. Então, isso é um exemplo clássico, básico. Eu preciso que você anote aí nas suas folhas o que é o seu modelo de sucesso, tá? Enquanto você está anotando, eu vou falar boa noite para o pessoal da plataforma que está assistindo a gente em cópia. Sejam todos bem-vindos. Lá na plataforma hoje mais de 700 alunos. Estou muito grata por vocês estarem aí. Peço desculpas porque como é ao vivo tem os barulhos das externas, né? Então peço desculpas para vocês por isso. Também quero agradecer o pessoal do Facebook que está aqui com a gente deixando seus comentários. Vão comentando aí, gente, se para vocês está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, tá? O pessoal do YouTube que está assistindo a gente também em tempo real. E agradecer o pessoal que veio do Instagram para cá, que está migrando da plataforma para cá, porque lá no Instagram a live já acabou e a gente veio correndo para cá, porque é aqui que é o ao vivo, tá? Já escreveu? Já definiu o sucesso? Que bom que você está fazendo essa sua definição. Sabe, eu ouvi uma vez um exemplo da águia.
A águia ela nasce para viver mais ou menos 70 anos, são 70 anos de vida. Mas quando ela chega ali no 40 anos mais ou menos, quando ela atinge essa idade, o seu corpo já é diferente, o bico está meio entortado, as garras já não têm tanta força, as penas estão desbotadas. Ela tem duas opções, ou ela se entrega e morre, ou ela resolve fazer um renascimento dentro dela, ela procura uma região onde tem uma nova pedra, onde ela pode caçar roedores por ali, e ela decide ficar numa região por 150 dias, 5 meses. E quando ela fica nessa região, ela começa a estudar. Ela pega o bico e bate na pedra, até o bico cair. E vai nascer um bico novo. Ela com o bico novo, ela tem um poder muito grande de mordedura novamente. E aí ela arranca as suas próprias garras. E as garras dela vão renascer. E com garras novas, ela puxa as penugens. E esse é o processo. 150 dias. Ela completa o ciclo de renovação. Ela está de bico novo, garra nova, penugem nova. E agora ela está pronta, preparada, habilitada para voltar a caçar, a voar por mais 30 anos. Parece bobagem que eu estou falando? Eu não estou falando bobagem. Eu não estou falando bobagem nenhuma. Estou dando para vocês um exemplo real da natureza. A natureza nos ensina o tempo todo. Pois é, então dá para se medir o sucesso dessa ave? Lógico que dá. Lógico que dá. Porque ela, quando chega no seu máximo, que não tem mais o que tirar dela, ela pensa que não tem mais o que tirar dela, ela para rever a sua rota e mudar as suas estratégias. É isso também na vida do humano. Às vezes você está insistindo muito num projeto de um jeito, porque a sua maneira, o seu jeito é o correto. E eu olho para baixo aqui porque o celular está aqui com o pessoal da mentoria, mandando as perguntas. E aí você fala, puxa, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, mas você também não tem coragem de se reinventar. Assim como nesse exemplo da águia, eu estou convidando vocês a tomar uma decisão. A decisão é deixar tudo como está e continuar reclamando, tipo hard, né? Vida, céus, nada funciona. Ou então você começar a colocar a sua mente a seu benefício. E aqui eu não estou falando de mentalização, de falar palavras positivas todos os dias, embora eu vou falar sobre isso também. Mas não é o momento ainda. Eu estou dizendo para você que você colocar a sua mente para trabalhar em seu benefício é criar uma estratégia nova para chegar onde você quer. Talvez nesse webinar, quando você está aí desse lado assistindo, seja essa decisão que você já tomou. E talvez você nem saiba que tem que tomar essa decisão ainda. Buscar ferramentas, conhecimentos de como criar essa transformação. Mas se você não definiu ainda o que você tem como modelo de sucesso, se você ainda... Sucesso não é ter, é ser. Eu já falo isso de cara, né? Para você ter sucesso, você tem que ser. Mas como você ainda não definiu isso, não está claro isso para você, as suas atitudes começam a falar quem você vai ser lá na frente. E embora a gente tenha aí, né, nesse mundo capitalista, vários modelos, né, vários estereótipos do que é sucesso para massa, eu te pergunto, para você o que é? Uma vez uma aluna me disse que o sucesso dela seria casar, ter um filho, mesmo que ela não mantesse o casamento, ela não queria ter um filho fora do casamento, porque ela queria que o filho tivesse pai e mãe. E aí, conforme o tempo foi passando, né, eu fui acompanhando a história dela e eu entendi o que ela queria. Ela queria o que ela não teve. Ela não era criada com a figura materna, ela era criada só pela avó e pelo pai. E fez falta para ela não ter mãe, assim como faz falta não ter. Era exatamente ter uma família aonde que juntos ou separados o pai e a mãe existissem. Não é que a avó fez um papel ruim na vida dela, pelo contrário, a avó foi muito presente, muito amiga, muito acolhedora.
mas para ela o modelo de sucesso era isso. Qual é o seu modelo de sucesso? Olha para essa folha que você anotou. Você não precisava ter escrito um livro, bastava no máximo 1 ou 2 linhas para definir o que para você é modelo de sucesso. Quando você tem esse entendimento, você consegue caminhar com passos largos para chegar onde você quer. Porque esta é a primeira de todas as ferramentas. Saber exatamente o que é sucesso para você. Bom, agora que você já sabe um pouco da nossa história, que você também já deve ter aí mais ou menos um rascunho do que é o seu modelo de sucesso, do que é modelo de sucesso para você, como que a gente experimenta então o sucesso na nossa vida? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Eu quero bastante atenção, porque vocês vão precisar se fazer perguntas. E como diz aí os meus alunos, parece que eu faço as perguntas mais difíceis das respostas mais óbvias. Então, com calma, vamos entender como a gente consegue visualizar esse sucesso em nossa vida, nas nossas atitudes. Sabe, eu não sei qual é a sua idade. Queria saber, mas não sei. E o PHS me surpreende muito porque nesses 3 últimos anos de rede, principalmente nesses 3 últimos anos de rede, nós descobrimos que o nosso público também são os adultos, né? Nas palestras a gente via isso muito, mas nós estávamos preparados para esses adultos quando convidavam a gente para ir para as palestras ou convidam hoje para as videoconferências. Nós temos, então, desde jovens até o público adulto, nós percebemos que o que a gente fala também mexe muito com o adulto, motiva, ativa muitos adultos. Então, eu não sei qual é a sua idade, mas uma coisa é fato, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai se tornar a águia de 40 anos, que vai morrer, definhar, ou você vai ter que mudar a sua rota, tomar uma decisão, fazer novas escolhas. E aí talvez venha a informação de que as minhas perguntas são difíceis, mas com respostas óbvias, porque você pode escolher ser uma águia de 40 anos e, entendeu, encerrar tudo. Não tem problema, é um direito seu. Mas se você quiser se tornar uma águia de 70 anos, você vai precisar dessa atitude. E aí vem a questão de você entender qual é o seu objetivo de sucesso, aonde está o seu sonho e começar a se organizar para isso. Tem sonhos que levam anos para ser desenvolvido. E o processo de caminhar até esse sonho é importantíssimo. Então, tomar essa decisão não é um processo fácil para ninguém. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar os seus sonhos em metas. A primeira coisa, tornar os seus sonhos metas. Quando você torna seus sonhos metas, você consegue ver o caminho, ainda que longo, de onde você quer chegar. Tá bom. Depois, torná-las suas metas. Ana, você é maluca? Se eu tornei metas, elas são minhas. Não, não. Quantas vezes eu vejo que as metas são o que os outros acham para você? Ah, você está fazendo medicina? Por quê? Ah, porque meu pai me disse. Você está fazendo medicina? Por quê? Ah, porque meu pai me disse. Ah, porque minha prima porque é uma carreira que ganha dinheiro. A pergunta é, você gosta? Você gosta? Gosta de medicina? Gosta de estudar anatomia humana? Gosta de entender o processo de metabolismo do corpo? Gosta de entender as reações químicas que acontecem? Gosta de abrir humano? Não, eu só vou examinar você de consultório. Tá, você gosta de lidar com gente, falar com pessoas, ouvir suas dores, tentar entender o que às vezes a pessoa não consegue explicar? Tornar as metas suas metas e não as metas dos outros. Ah, eu vou ser engenheiro mecânico. Por quê? Porque meu pai já tem uma oficina
se eu for engenheiro mecânico, o negócio da família vai prosperar. Talvez seja assim mesmo, talvez prospere. Mas você gosta de engenharia mecânica? É ali que você se realiza, você se enxerga estudando cálculos, você se enxerga estudando movimentos, aprendendo o processo da física. Aí está o grande erro. Nós temos uma visão de sucesso baseado no que os outros acham que nós devemos fazer. Quando eu entrei lá na sala de aula, as pessoas queriam que eu só fosse uma professora de história. Simples, normal, comum. Tem tantos professores de história fabulosos. Era só isso que eles queriam. Eles queriam. Me formei para isso. Mas o que eu queria era, com as minhas aulas de história, promover nesses alunos um impacto tão grande a ponto deles se encontrarem no mundo. A ponto deles quererem desenvolver as suas habilidades, as suas competências e exercer o direito de realizar as suas vontades. Sem tropeçar e pisar em ninguém. Sem prejudicar ninguém. Mas as suas. Quando a gente tem essa compreensão, tudo à nossa volta muda. Completamente. Quantos de vocês fazem o que o outro quer que você faça? Por isso eu fico perguntando, e parece que são perguntas difíceis, mas a resposta continua sendo óbvia. Você quer? É para você? E quando você transforma esse sonho em meta, mesmo assim ele está longe, parece inatingível. Então por isso tem que aprender a fracionar esse sonho e se orgulhar com cada uma das conquistas que você teve até chegar lá. Isso mesmo, fracionar o seu sonho. Quer ver só? Deixa eu dar um detalhe para você. Vou te mostrar uma imagem, quero que você perceba nessa imagem o processo evolutivo que acontece nela. Olha para essa escada. Perceba. São vários estágios que a mente percorre para que o corpo possa corresponder ao que nós imaginamos. Num primeiro momento, vem para a gente aí na ideia de contemplação, né, na pré-contemplação, na verdade, a ideia de não quero fazer. Vamos imaginar que meu sonho é ser professora. Então, num primeiro momento, não quero fazer. Porque é difícil, porque paga mal, porque ninguém valoriza. X são as infinidades de possibilidades que eu vou primeiro pensar para não querer fazer. Tá bom, aí depois eu tomo a decisão. Eu quero fazer. Mas eu ainda estou no processo de contemplação. Eu ainda estou aqui, no campo das ideias. E exatamente por passar por esse processo que eu entender que é um processo também, né? Que tem as etapas que eu vou ter que cumprir, é que eu tenho que me empenhar um pouco mais. Porque agora vem as perguntas de não consigo fazer. Exatamente. São 4 anos, 5 anos de estudo, eu não vou dar conta de uma sala com 40, 45 pessoas, eu não quero ser professora universitária, enfim, essa parte ainda é da contemplação, ainda está aqui nas suas ideias. Por isso, entender o processo de como tirar do campo imaginário e tornar real. Depois, você, tá bom, então eu quero fazer. Só que daí, como fazer? Essa é a pergunta que nós estamos aí brigando a todo momento, né? Como que eu vou me tornar professora? Como que eu vou pagar a faculdade? Como que eu vou conseguir meu estágio? Como que eu passo no concurso público? Como que eu vou ser professora na escola particular? Como? É esse como que mata a gente aos pouquinhos. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa nesse processo. Quando você começa a buscar as perguntas como fazer, você já está no processo preparativo de tirar das ideias e tornar real. É o campo da preparação. E aí você toma a decisão definitiva, eu vou fazer. Agora sim que você pensou em como fazer, você decide fazer, vou fazer. E aí você toma a decisão, eu vou fazer. E agora é fixo, é real.
Mas olha, você pré-contemplou, você contemplou para depois se preparar. Agora que você passou da fase de preparação, vem a fase da ação. E essa é a prazerosa, porque essa você começa a ter os resultados. Eu estou fazendo, eu faço, eu consigo. Agora sim você consegue fazer. Então quando você começa a ver, né, o pintor lá com as suas primeiras pinceladas, ninguém vê o que ele está, qual vai ser a imagem, qual vai ser a paisagem que ele vai entregar para a gente no quadro pronto. Mas ele já sabe na cabeça dele quais são os lugares que ele tem que pintar, quais são as cores que ele vai usar. Pode ser que ele faça uma modificação ou outra nesse processo, mas a ideia central já está fixa, ele já tem meios de saber como pegar o resultado. E aí, por último, quando você consegue o resultado, você tem que criar uma manutenção para que ele possa ficar ali, né, por muito tempo, perdurando, criando ali uma durabilidade. Esse processo, ele teve 5 etapas. Você pré-contemplou, você contemplou, você se preparou, você conseguiu através da ação e você tem que fazer a manutenção para que ele possa realizar. Isso é o caminho. As pessoas desistem. As pessoas desistem por conta dessas perguntas, dessas fases e por não entender. Olhem para essa escada e veja se eu estou certa ou se eu estou errada. Coloca aí um xizinho naquela que você desiste, porque agora você vai aprender a ultrapassar esse degrau. Vamos falar bastante sobre isso agora. Bom, agora que você já percebeu que é um processo, que você vai ter que caminhar e vencer essas etapas, vamos entender o que a gente pode usar como ferramenta para que a gente possa, inclusive, transformar essas etapas de uma maneira mais produtiva no nosso dia a dia. A primeira ferramenta que nós usamos no História de Sonhos são as datas. É importante você ter e estabelecer datas para cumprir o que você deseja. Quando você coloca uma data, é automático você ganhar uma força, porque aquele prazo ele vai te impulsionar e ao mesmo tempo ele vai te esmagar se você não cumprir. Então o prazo ele facilita muito. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma das nossas metas de agora, né? Eu e a professora Deus estamos no processo do segundo livro dos História de Sonhos, o Depressão, Verdades e Mentiras. E era a data dele para comercialização é só a partir da semana que vem. Só que nós ambicionamos, eu e a Deus. Quando nós colocamos essa data, nós nos estabelecemos esse prazo para que a gente tivesse esse livro pronto na segunda quinzena do mês de maio. Nós resolvemos nos impor uma nova data, porque como nós íamos fazer essas aulas abertas, esse webinar para vocês, nós queríamos que os alunos que participassem pelos 4 dias dessas aulas, que eles recebessem um prêmio, um presente, que eles fossem contemplados pela dedicação que eles realizarem acompanhando a gente essa sequência de 4 dias, né? Hoje, amanhã e sexta-feira às 8 horas e no sábado às 16 horas como resumo de tudo que foi apresentado. Então nós nos antecipamos em 15 dias e isso foi uma loucura para nós duas, mas nós fizemos. E ontem à noite nós terminamos o processo de criação desse livro. Hoje, durante o dia, passou pela revisão da edição para que ele pudesse ficar pronto e ser entregue para todos os alunos que participarem no sábado. Então, quem participar os 4 dias, aí vem, eu estou antecipando para eu e os spoilers, né? Não seguro muita coisa de vocês, estou contando para vocês o que além das 7 ferramentas, o que vocês também vão ganhar como bonificação por ter passado com a gente esses 4 dias aprendendo. Porque muitas das coisas que a gente vai ensinar aqui vai fazer sentido agora. E tem coisas que vão fazer sentido só depois, não tem problema. Mas mesmo assim, quero deixar nossa marca registrada em vocês. A série Sentimentos ela é propícia para isso. Mas olha bem para você ver. Quando você põe uma data, você cumpre. Porque você não quer extrapolar, ultrapassar isso. Agora as pessoas falam o seguinte, semana que vem.
Na semana que vem eu começo a fazer meu regime. Na segunda-feira eu começo a estudar. No mês que vem eu me matriculo naquele curso. No ano que vem eu vou ter tempo de poder pensar em planejar. Não é amanhã, é hoje. Tudo que você deixa para amanhã continua no amanhã. É hoje. Hoje é a sua ação. A data limite para você é hoje. Hoje você começa a planejar. Hoje você tira 15 minutos para estudar. Hoje você começa a sua dieta. Hoje você começa guardando o seu dinheiro, que seja uma moeda por dia. Hoje não é amanhã. Não pode ser assim. Tudo que você projeta para o amanhã não chega, porque o amanhã não aconteceu ainda. Eu não estou dizendo para um jovem que o amanhã não chega, eu estou dizendo para o jovem que o tempo do amanhã é onde você criou as suas metas, esse tempo não chega. Vamos pensar numa linha cronológica, tá? Façamos assim, linha do tempo. Se alguém puder colocar a imagem aí, eu vou agradecer. Pensa na linha do tempo e como ela funciona e onde você está. Pensa nisso. Ó, tem desenho? Dá para colocar desenho? Coloca lá para eles, então, aquela linha que eu usei com o pessoal da mentoria do ano passado. Eles vão colocar para vocês essa imagem de como somos nós dentro de uma linha do tempo, como nós funcionamos. Percebe? Quando eu estiver passando, vocês me avisam. Tá. Se você parar para olhar essa figura, essa imagem, você vai perceber que os elementos, os símbolos, eles fazem todo o sentido. Primeiro porque o homem só é capaz de viver o tempo presente. Aonde o homem está, o tempo que é marcado é o presente. Por isso o relógio em cima, né, da cabeça desse homem, do corpo desse homem, e a simbologia do presente. O que nós já vivemos é passado, serve para a gente como referência, lógico, objeto de estudo, mas a gente não pode ficar preso ao passado. Então, seja lá o que for que nós tenhamos vivido no tempo passado, já aconteceu, você não volta lá e corrige. Você consegue aprender muito com o seu passado, com as histórias das outras pessoas, com as referências do que foi acontecido antes de você, ou até mesmo na sua própria vida. Mas você não pode ficar preso a esse passado e criar medos para que te impeçam de enxergar o seu presente. Se você olhar para essa linha, vocês vão observar que todos nós, só temos como referencial de vida, estado no presente. O nosso presente é possível fazer, nós podemos fazer qualquer coisa, mas não conseguimos voltar lá no passado para poder corrigir aquelas coisas. Quando a gente vai fazer a correção, já é tempo presente. Então você vive intensamente o presente, aproveita, a palavra já diz, é um grande presente estar vivo e ter aí a oportunidade de hoje fazer tudo diferente e melhor. Volto lá na frase do professor Mário Sérgio Cortella, que me tocou tanto naquela palestra. Hoje, faça o seu melhor, sim, acorde de manhã e faça o seu melhor. E se não for do jeito que você gostaria que fosse, mas que seja o seu melhor, até que você tenha condições de fazer coisas melhores ainda. E aí, então, você tem que criar essas condições, agora, no presente, sendo a pessoa incrível que você nasceu para ser. A maioria das pessoas desistem, a maioria das pessoas não caminham. A maioria das pessoas passam pela vida vegetativa, de forma vegetativa, é isso mesmo. Preferem culpar os outros, definir que o problema foi dos outros. Você já reparou que o problema nunca é nosso? A gente nunca fez nada de errado, sempre foi o outro. Mas sim, fizemos e continuamos a fazer coisas erradas. E esse errado, ao invés de servir como puxa, aprendi como não deveria fazer e agora vou buscar uma alternativa e fazer diferente, ele acaba servindo como uma pedra, uma âncora que vai te afundando, te afundando. Quantas pessoas sofrem por um erro do passado até hoje? Porque a nossa história vai sendo construída e esse é o nosso legado. Então eu espero que com esse desenho eu tenha exemplificado direitinho para vocês
a melhor forma de viver, que é no tempo presente. Agora que você já observou e entendeu como a linha do tempo funciona, sabe que precisa de uma data para que as coisas aconteçam. Entendeu que o sucesso é um conceito que você deve dar a ideia e não seguir exatamente o que os outros direcionam para você como modelo de sucesso. Vamos concluir com mais uma ferramenta importantíssima, a diário de bordo. Por que você tem que fazer uso do diário de bordo? Perceba, o cérebro ele funciona de forma cibernética. Como é isso? Primeiro a gente cria no imaginário para depois então ela ser externada, ela ser realizada. Toda ideia nasce do imaginário, toda invenção, toda criação, qualquer atitude que a gente venha a tomar, decisão que a gente venha a tomar. Primeiro ela saiu do campo das ideias e depois ela se tornou algo concreto, palpável, que a gente pôde ver, sentir, medir e tocar. Se você entende que esse é o primeiro processo, legal. Agora a gente vai para a segunda fase, a segunda ferramenta. O diário de bordo é extremamente importante. Em inglês ele chama journaling, mas aqui eu abrasileirei do nosso jeito de fazer as coisas. Então, para nós aqui no PHS, ela chama diário de bordo. Como que funciona o nosso diário de bordo? É para isso que eu quero que você tenha folha, papel e caneta sempre à mão. Porque alguma coisa do que eu estou te falando vai ser o insight para você, é o que vai virar a chave, é o clique, é o nascer de uma ideia. Quando você anota, pronto, está registrado. Ali, mesmo que você passe anos, já criou aquele registro nas suas memórias e também no seu papel. Eu vou falar isso em detalhes, mas agora basta saber que é importante durante tudo que a gente está construindo aqui, não é para anotar tudo que eu falo. É o que te fizer sentido, o que te dá o estalo, o start, o que fez você, o que te chamou mais atenção. E aí, para anotar, cada um tem sua maneira. Você pode anotar em palavras, em desenhos, em rabiscos, em desenhos de formato infantil. Os meus são todos de formato infantil até hoje. Eu prefiro os desenhos mais simples, porque eles para mim carregam mais simbologia. Qualquer outra pessoa consegue entender aquilo que eu estou desenhando ali. Então você vai criar esse hábito de anotar. Alguns alunos, eu ainda estou medindo para ver se esse resultado vai ser eficiente ou não, têm experimentado gravar para si mesmo. Que é o que é feito, por exemplo, pelos legistas durante a autópsia, que às vezes os cientistas costumam gravar arquivos em áudio. É bom também, mas eu não sei se ainda a eficiência dentro do PHS é a mesma do que a anotação, à mão, escrita à mão. Pode usar o bloco de notas, Ana? Pode, mas não é o que eu te aconselho. Até porque perder o celular, você perde a informação com muita facilidade. Por isso, entendendo que o cérebro funciona de forma cibernética, você tem que ser objetivo, tem que ter data. Quando que você quer isso? Quando que você quer realizar tal coisa? Para que o cérebro seja forçado a trabalhar em seu benefício. Nós temos todas as respostas. O problema é não sabemos fazer as perguntas certas para obter essas respostas. É assim. Vamos pensar que a gente entrou numa sala e lá tem um ar-condicionado. Para outra pessoa está muito frio, para você ainda não o suficiente. E aí você pergunta, posso abaixar a temperatura? Para ela já está frio. Ela fala, tá. Ela vai concordar com você. Ou então ela vai te dar a informação, já está frio. Aí você fala, mais 2 graus. Aí ela pensa, tudo bem, só mais 2 graus, pode abaixar a temperatura. Você está fazendo o exercício do que você quer. Mas o outro não está. Então ela deveria, qual é a resposta certa? Olha, a temperatura está frio para mim. Se você abaixar, vai ficar mais frio ainda. Podemos continuar da forma que estamos? Mas o medo de se expressar para o outro impede a gente de realizar grandes coisas. É esse medo que nos atrapalha. O diário de bordo mostra muito isso, quando você anota as sensações que você tem durante o seu dia. Ao anotar as sensações, você consegue trabalhar elas em seu benefício.
Eu tive um aluno uma vez que foi especial demais, assim, trabalhar com ele. Aprendi muito, pude compartilhar muita coisa e ele se desenvolveu bastante. Existia o sonho de ser pianista e nós tínhamos conseguido para ele uma pessoa da área de música que resolveu ensiná-lo a tocar. Não o piano, mas teclado. Técnicas diferentes. A gente aprendeu isso com a Alessandra numa live recente que nós tivemos aqui no Instagram. E aí ele teve que praticar no teclado. E ele viu que era difícil. O sonho de ser pianista ou gostar de música parecia inatingível, por isso era para ele um sonho não acessível. Quando a gente conseguiu as aulas de música, o professor conseguiu inclusive que ele tivesse acesso a um teclado primeiro, para depois poder ensiná-lo no piano. Ele tinha que desenvolver habilidades motoras primeiro. Ok, mas essa prática foi difícil. E lembra lá da escada? Pois é. A escada mostra as fases do processo que a nossa mente passa o tempo inteiro para tomar uma decisão e conseguir realizar o concreto de uma situação. E eu me lembro que um dia ele me ligou e falou assim: Ana, pelo amor de Deus, ele me faz treinar 10 horas por dia. Eu não estou aguentando mais, eu vou ter uma ler. Aí eu disse para ele: você acha que o pianista não tem ler? Você acha que o pianista não se dedica na mesma proporção? Aí ele fez uma pausa, né? Um silêncio mortífero assim. Eu falei: olha, você tem habilidade, você tem talento. No entanto, a prática vai trazer para você o seu sonho. E para isso você tem que ter dedicação. Eu não posso me dedicar no seu lugar. O que nós podíamos fazer por você era ensinar os caminhos. Te levamos para conhecer o professor. O professor se encantou com a sua história, resolveu aceitar você como aluno. Ele conseguiu um teclado para que você adquirisse habilidade motora. Mas tocar o piano é você. Tocar o piano é você. E para isso você tem que praticar nesse teclado. E se tiver que ser 10 horas, paciência. Se tiver que ser 5 horas, paciência. Mas você não pode deixar de praticar. E a prática eu não posso fazer por você. Então, é assim que o PHS funciona. Eu posso te ensinar todas as ferramentas, mas se você não colocar em prática, elas não vão trabalhar em seu favor. E eu vou estar falando coisas que talvez você até absorva e concorde, mas os resultados vão ser mínimos, porque não adianta só me ouvir, você tem que colocar em prática. E para colocar em prática, você tem que fazer seu diário de bordo. Vou aos detalhes agora. Ana, o que é esse diário de bordo? Como ele funciona? Para que ele serve? Bom, primeiro é uma técnica já utilizada há muito tempo, porque assim, a maioria dos grandes gênios que nós tivemos na nossa história utilizava o diário de bordo como maneira de registrar as suas ideias e de como ter soluções para elas. Não basta só realizar. Também é bom colocar as anotações de sentimentos. Então, quais foram as soluções que vieram desses momentos que ficaram ali na escrita. Não é novidade para ninguém que a escrita ajuda no pensar. Né? Quando você desenvolve a escrita, você vai estruturando a forma de pensar. E ao fazer anotações, você está fazendo da mesma forma, só que de uma maneira mais sintetizada. Então você vai criando um caminho para as ideias que você tem dentro da sua mente. E ela não se dispersa. Ela tem um princípio, um meio e um fim. A gente consegue construir uma ideia quando nós anotamos. Com base na minha experiência, eu observo que essa ferramenta é a mais importante dentro do PHS, porque ela ajuda no progresso do aluno. Quando o aluno volta, né, 12 meses, terminou a mentoria, quando ele volta na primeira página do journal, ele consegue observar. E eu faço um journal, inclusive, registrado aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente evolui, melhora e vai aprendendo, basta ir lá aqui no nosso canal do YouTube, o primeiro vídeo do PHS, onde eu faço uma entrevista para o senador de Portugal. Era a realização de um grande sonho nosso, e a entrevista estava horrível. Para
vocês verem, eu tô tudo engessado, eu nunca falei que tinha falado para uma câmera na minha vida, era a segunda vez, na verdade. A primeira vez tinha sido numa formatura, mas eu não estava certa do momento que estava sendo filmado, então ainda consegui ir melhor. E melhor. No caderno é a mesma coisa, quando o aluno volta e anota nas suas primeiras, ele observa as suas primeiras anotações, ele vê que ele tem dificuldade, então ele vai praticando durante os 2 meses da monitoria, ele vai se desenvolvendo melhor. Com isso, no final, a gente consegue atingir quais os benefícios, né? Foco conclusivo, linha de raciocínio com coerência, desenvolvimento de atividades, registro de ideias, inclusive criando nosso plano de ação, porque conforme ele vai tomando nota dos desafios que a gente propõe na monitoria, vai realizando os desafios ali no jato dele, ele vai, inclusive, conseguindo criar o passo a passo para a organização. Então, a gente chega na 13ª aula, eu falo, vamos criar o seu plano de ação agora que você já tem todas as ferramentas. Vamos falar sobre o que é o exemplo do sucesso. Se ele já colocou ali, já fica registrado e aí tem mais facilidade. Então, o journal é uma referência. Na verdade, o diário de bordo acaba sendo nosso maior acaba sendo a nossa maior de todas as ferramentas, porque ela cria esse facilitador. Sem contar que, assim, escrever ajuda a focar, né, no que a gente pretende. Então, nos dá uma perspectiva totalmente diferente, apoia a criação de soluções, fantásticos resultados. E um impacto, né, que acaba causando na nossa própria produtividade. Quando a gente cria, não sei se na casa de vocês está iniciado, mas nós estamos assim, listas, né, do que precisa comprar e, sei lá, coloca na geladeira, né, no imã da geladeira. E aí coloca as listas ali. Se precisa comprar tal coisa. Quem sentiu falta daquele grupo vai lá e anota. No dia de fazer a compra do mês, por exemplo, você tem ali uma número de informações possíveis. Você não perde tempo para ter, mas o que está faltando? Não, você foi anotando no dia da sua compra. É só um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem simplório de como o journaling é funcional, de como o diário de bordo é funcional. Se a gente escreve por 20 minutos, 3 vezes no dia, ou então 3 vezes por semana, vamos pensar um exemplo mais para quem está começando mesmo. Se a gente pega o hábito de escrever 20 minutos, 3 vezes por semana, você desestressa, você ajuda a reforçar o seu sistema imunológico, né, o sistema imunitário do corpo, você lida melhor com as situações de relacionamento. Eu escrevo o quê? Sentimentos. Sentimentos, tá? Quando você falar em anotações, é aquilo que te deu um insight. Então, meu dia hoje, puxa, eu acabei de sair de uma live que eu gostei muito de fazer, que a nossa convidada foi super simpática, Jane, veio falar com a gente de fisioterapia, posso notar isso. Então, hoje, no dia 5, no dia 5, eu parei para falar com uma fisioterapia onde eu aprendi tal coisa. Pronto, basta isso. Daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos que eu voltar nessa informação, isso criou um sentimento de registro. Aí está tudo diferenciado. Né? Por isso, as anotações é no formato de diário. Mas diário é uma coisa que a gente não quer que ninguém leia. Você deve estar perguntando isso. Né? O diário de bordo não é para que você expresse ali coisas que você sente vergonha, por exemplo, né? Que são as suas melhores ideias possíveis. Se você sente vergonha, é outra ferramenta que a gente vai colocar. Então, qualquer pessoa que trabalha lendo o seu diário de bordo não vai ter nenhum empecilho, não vai ter nenhum problema, vai poder ler sem desespero. Só para vocês terem uma ideia da funcionalidade do diário de bordo, existem aplicativos no celular para que você possa baixar e fazer o seu diário. Existem modelos impressos para ser comprados, mas o que funciona de verdade é papel, caneta, pode ser caneta Bic, pode ser um papel simples.
Coloca ali na sua cabeceira, papel e caneta sempre à sua disposição para você criar os seus registros. Não precisa ser um caderno inteiro, tá? Faça o teste agora comigo nesses 4 dias e depois você colhe os frutos, os resultados. Bom, é um exemplo palpável que vocês podem sentir, ver e tocar do quanto o diário de bordo é importante, é que todo o meu registro de informações nos últimos 7 anos estão sendo transformados nos livros do PHS, estão se transformando nos livros da série Sentimento. Então, graças às anotações durante esses 7 anos de laboratório do projeto, desenvolvendo alunos, conseguindo resultados, é que a gente consegue hoje ter essa bagagem para escrever 9 livros em tão pouco tempo, né? Não tem 4 meses que nós lançamos o primeiro, depois lançamos o segundo, que não é da série Sentimento, mas é um livro muito funcional, curtinho, prático, simples de ler, que é os 5 formas de como aumentar a sua energia, e agora já saiu o terceiro, foi um processo até mais rápido. Logo, logo a Deusa vem aí numa live contar para vocês todo esse processo criativo do livro, tá? Prometo isso para vocês, nem que a gente tenha que fazer num dia especial, num dia que não seja a quarta, porque hoje de quarta-feira é um dia que a Deusa tem uma outra atividade dentro da escola, porque ela é professora lecionando ainda em sala de aula, não é só EAD como eu. Você deve estar se perguntando assim também, né, Ana? Nesse mundo atual, onde a tecnologia absorve quase tudo, tudo é robótico e automatizado, né? O nosso carro carrega um GPS, o nosso telefone tem bloco de nota, anotar em papel e caneta é coisa de maluco, né? Não é. Por que papel e caneta, né? Anotar, essa pergunta veio aqui do pessoal que está assistindo a gente pela mentoria. Latifa é o nome dela. Latifa, presta bem atenção. É uma grande bobagem a gente achar que não é necessário mais usar caneta e papel. Primeiro, a escrita à mão tem por espécie a capacidade de libertar a nossa mente. Além disso, ela permite que a gente escreva ou desenhe vários esquemas do nosso entendimento. Então, nota, presta atenção, já põe aí, ó, o seu insight. Se gerou dúvida para você, talvez isso seja o seu insight. O objetivo não é alguém ter aí que se tornar um escritor de best-seller, não é isso, tá? É encarar a sua escrita como um processo de que é uma ação que gera um produto final. Seja o que for que você estiver escrevendo, é uma boa ação de prática. Inclusive é bom que você tenha um ritual. Por exemplo, eu, Ana, gosto de escrever mais para o final do meu dia. No meu último momento eu gosto de colocar as minhas anotações ali. E de manhã, quando eu acordo, 4h30, 4:45, eu começo relendo aquela anotação porque ela me traz informações para o meu dia atual. Então, para mim já virou um hábito, é uma prática já há muito tempo, que eu aconselho que vocês façam também. Mas você tem que criar uma rotina, sabe? Então eu gosto de escrever à tarde, eu gosto de escrever de manhã, eu gosto de escrever ouvindo música. Tudo bem, eu gosto de escrever nos finais de semana, não importa. Crie como hábito, é uma rotina sua. Anotar e de forma à mão as suas boas ideias junto com os sentimentos do seu dia. Seja o que for que você escrever, é esse o processo. Sem contar que assim, qual é a melhor forma de fazer isso? Papel e caneta, tá? Ana, por que não lápis? Porque lápis você pode apagar. E a caneta, quando você erra, você tem que riscar. Ah, Ana, tem os corretores. Eu sei que tem os corretores, mas até para colocar o corretor, quando você voltar naquele trecho, você vai ver que você errou, apagou. Então, tudo que você errar não é uma ideia ruim, não é uma produção ruim, não é uma coisa que está impedindo você. Pelo contrário, quando a gente cria um erro na nossa vida, ele é mola propulsora para a gente ir para o acerto.
né? Eu não vou repetir aqui hoje, porque senão vocês vão me matar, porque eu amo falar sobre ele, mas pega lá a história do Thomas Edison, gente. É a referência máxima que eu posso dar para você de que errar também é produtivo. É descobrir formas novas de como não dar certo até que se encontre a forma de que dê certo. E você é visto, os seus fatos vão falar a seu favor. Ana, mas minha vida está toda errada. Bom, vamos com calma, vamos consertando uma coisa por vez. Não vamos querer consertar o mundo hoje, só agora, nesse momento. Não é assim que funciona, né? E o journal, inclusive, te ajuda para isso. Vai norteando o que você tem condições de resolver imediato, a médio ou a longo prazo. É fantástico o resultado que você vai ter na utilização do journal. Hoje foram só 2 ferramentas. A gente vai começar com calma, subindo um degrau por vez. Serão 4 dias de encontro aberto, onde vocês vão ter aí acesso a 7 ferramentas das 13 que nós usamos dentro do projeto História de Sonhos. Então, quando você é um aluno da mentoria, você acaba tendo um treinamento amplo, complexo, como vocês podem ver agora. E não são ensinamentos fáceis de transmitir. Pelo contrário, a maioria dos nossos alunos precisam desse tempo de acompanhamento para aprender. Nesses 4 dias, eu estou apresentando para vocês 7 principais ferramentas que vão nortear o pensamento de vocês para a direção dos sonhos, para encontrar as suas paixões. Eu espero encontrar vocês aqui amanhã. Vocês fizeram alguns comentários aqui nas 2 redes sociais, o pessoal foi respondendo aqui no chat, né? O pessoal do PHS aqui dos bastidores foram respondendo vocês no chat. Amanhã, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, e essa semana, esse webinar ele só fica no ar por 1 semana. Então, se você não teve acesso hoje, está chegando aqui depois, preste bem atenção. A única coisa que você perde é o direito de ter acesso ao livro Depressão, Verdades e Mentiras, que o PHS ainda vai lançar, já está pronto. E para os alunos que acompanharem os 4 dias, vai estar disponível no próprio e-mail do aluno, tá? Ana, como que eu recebo? Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa fazer o cadastro. E aí eles vão checar as frequências de vocês. E para que vocês possam marcar a sua presença, é preciso compartilhar, curtir, mas o principal mesmo é comentar, porque é no comentário de vocês que a gente percebe quem estava e quem não estava, quem interagiu e quem não interagiu. Não vou responder todas as perguntas hoje, fique tranquilo, a gente vai se encontrar amanhã, porque amanhã tem mais. Hoje foi data, diário de bordo e definição de sucesso. Até amanhã. Nossa, que saudade que eu tava, viu?